tipo de ato que a gente não queria realizar. Mas diante de muita negligência cometida, diante de vários avisos, a gente tem que realizar esse ato. Mas antes de começar com a minha fala, e depois eu vou passar para a Ana Paula, que vai falar também, e outros educadores que estão aqui, estudantes também poderão vir e falar e se manifestar. Antes de mais nada, eu queria pedir fortes palmas para o estudante Leonardo, que infelizmente nos deixou há uma semana. Eu queria lembrar a todos que em abril desse ano, nós tivemos ameaças de ataques a escolas em Poços de Caldas. Vocês devem se lembrar que circulava notícias de um suposto massacre no dia 20. Diante daquelas ameaças, foi feita uma reunião ali na Câmara, chamada por um vereador. Estava cheio, várias autoridades, vários representantes, e nós, do Coletivo Educação e também do Conselho Municipal de Educação, apresentamos um conjunto de propostas para que a gente pudesse cuidar melhor das escolas e evitar que os ataques viessem a ser cometidos. A impressão que a gente tem é que as propostas que foram apresentadas foram jogadas em alguma gaveta e nada foi efetivado de verdade. A gente sabe que um caso complexo como é esse, da violência contra as escolas e nas escolas, não vai ser resolvido por uma atitude única. Não é fácil. É impossível a gente pensar que algo complexo vai ser resolvido de maneira simples. Não vai. Mas as medidas que nós apresentamos e que não foram implementadas poderiam evitar situações de angústia, de estresse e de violência direta que acontecem nas escolas, como infelizmente aconteceu há uma semana atrás no Colégio Dom Bosco. Entre as medidas que nós apresentamos está a realização de concursos para professores e para profissionais de segurança pública. Porque a gente sabe que em equipes escolares, onde tem muita troca, em que os profissionais não conseguem ter uma identificação com o local em que trabalham e conhecer melhor os alunos da comunidade, a chance deles não perceberem comportamentos que acabam levando a casos de violência é muito grande. Há anos também a gente não tem concurso para a Guarda Municipal aqui de Poços de Caldas. O efetivo é abaixo daquilo que precisaria ser. Muitas vezes os diretores pedem proteção para as escolas, tem conflito nas escolas e não tem algum agente da segurança pública para estar ali e fazer a segurança. É importante se lembrar que a gente não vai conseguir ter base de segurança nas escolas somente com agentes de segurança. Mas em muitas situações eles são imprescindíveis, não há como negar isso. O Conselho Municipal de Educação também insistiu na adoção de um plano de convivência ética. Plano de convivência ética, inclusive, que foi formulado em 2019 aqui, e por questões de ordem política ele não foi adotado. Foi negligenciado. A gente sabe que as relações no interior da escola precisam mudar. Não vai adiantar ter agente de segurança, câmeras, detector de metais, se as relações no interior das escolas elas não forem melhores. Se as pessoas não estiverem se entendendo, se respeitando, construindo juntas na escola, não há medida de segurança ou de contenção que vai resolver, ou que pelo menos vai atenuar a questão da violência nas escolas. Nós também cobramos em abril, gente, há 5 meses atrás, que psicólogos e assistentes sociais pudessem compor as equipes da escola. A lei é de 2019. Isso ainda não foi feito. Já tiveram debates na Câmara, já tiveram sinalizações do Executivo, mas de verdade, as escolas não contam com psicólogos e assistentes sociais. Isso acaba dificultando o trabalho também. Hoje nós temos demandas nas escolas que os educadores não conseguem dar conta. Ter esses profissionais no interior das escolas trabalhando de forma muito parceira, fazendo um contato entre escola e família de uma maneira muito próxima, poderia evitar casos de violência e casos de agressão nas escolas também. Uma outra pauta que nós defendemos é que fosse incorporado no trabalho pedagógico das escolas práticas pedagógicas antifascistas. Não é possível
deixar de lado que durante os últimos anos, com o governo proto-fascista que nós tivemos, aumentaram também os casos de ódio, de discriminação, de violência, inclusive nas escolas. Então, defender uma educação que seja antifascista no interior das escolas é uma outra pauta que o Conselho apontou lá em abril e que também não foi efetivada. E por fim, uma outra pauta que a gente apontou também, que eu não vi nenhuma coisa sendo feita, se alguém tiver visto algo, por favor me corrija, é campanhas de conscientização da população. Campanhas para informar os pais, os familiares, os parentes, a comunidade sobre como auxiliar os estudantes, os jovens e a todos nós, no final das contas, em como lidar com a violência dentro das escolas e contra as escolas. Isso também não foi feito. O poder público poderia ter feito campanhas em redes sociais, na TV, no rádio, em outdoors, e isso não foi realizado. Então hoje a gente está aqui, principalmente por causa do caso que aconteceu na Escola Dom Bosco, e a gente não queria estar aqui, como eu disse no início da minha fala. Mas a gente precisa deixar claro também que a gente está aqui por negligência do poder público, que não tem se movido da maneira como precisava. Todos os dias os educadores sinalizam medidas necessárias para melhorar as escolas, em termos de estrutura, em termos de equipe, em termos de segurança, e nada efetivamente é feito, nada concretamente é feito. O Coletivo de Educação se manifestou em relação a isso. Medidas pontuais não vão dar conta de resolver a questão da violência. Mas eu queria terminar minha fala, antes de passar para a Ana Paula, dizendo uma última coisa. O prefeito Sérgio Azevedo, na semana passada, disse que esse caso em Poços de Caldas era um caso isolado. Infelizmente, nós tivemos pelo menos 26 ataques às escolas no Brasil nos últimos anos. Como que o caso de Poços de Caldas é isolado? É algo da ordem da irresponsabilidade. Dizer que é um caso isolado que aconteceu aqui, uma espécie de lavar as mãos e de não assumir os compromissos que o Conselho vem apontando, que o Coletivo de Educação vem apontando e que outras instituições vêm apontando. Então a gente precisa entender que o poder público precisa levar a sério as reivindicações da população e dos conselhos que representam a educação. Porque infelizmente, se nada for feito, daqui a algum tempo a gente vai ter situações de pânico, a gente vai ter situações de ameaça, e talvez, e a gente não quer que isso aconteça, a gente tem outras tragédias ocorrendo em escolas públicas. Então esse é o momento, essa é a hora da gente pressionar o poder público, que nós sejamos ouvidos, que a Câmara acolha as reivindicações que foram feitas e que levem a sério a educação no nosso município.